Fala, gurizada, eu não sou o Andrei Severo, eu sou o Nathan Nunes, mas está começando, ou melhor, iniciando um novo programa do Na Resenha, o Resenhando, um programa que sempre que possível vai trazer um convidado pra lá de especial para bater um papo da hora, descontraído, como é o nosso podcast. Mas antes de chamar ele, antes de chamar o convidado, vamos apresentar a bancada que já é de casa, que vocês estão careca, como o Henrique Knebel é, de saber. Olá, meus amigos. Olá, Andrei. Fala, gurizada. Como o Nathan falou, hoje eu não tô apresentando. Isso pode ser bom para algumas pessoas, ruim para as outras, mas vamos nessa. Vamos ver o que vai dar essas entrevistas aí. Fala, gurizada. Eu sou o Nicolas dos Santos e estamos aí, né, iniciando mais um projeto, como já diria o Luxemburgo. Fala, gurizada. Eu sou o Henrique Lima, como vocês já me conhecem. E o Nicolas acabou de roubar minha piada. Foi mal. Eu não tinha nada nenhum. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique Knebel e vamos iniciar então aí mais um programa, um novo programa, Resenhando. Vamos lá então. O Henrique parece que não percebeu que é podcast, não existe boa tarde, nem boa noite, nem bom dia. Mas o nosso convidado, ele é publicitário, já escreveu para o Globoesporte.com, teve um programa no SBT-RS e é um gremista fanático com F maiúsculo. Fala, Lucasão, beleza? E aí, beleza, gurizada? Tudo certo? Como é que estão? Tudo certinho. Por aqui tudo certo. Tudo certo, cara. É um prazer enorme pra gente ter tu aqui. E, como que começou tudo? Um dia tu imaginou que mais de 40 mil pessoas te acompanhariam? Era teu objetivo isso? Cara, na verdade nunca é um objetivo, né? Até eu tava comentando com alguém esses dias que eu tô há bastante tempo encalhado naqueles 40 e poucos mil do Twitter e eu ando perdendo muitos seguidores ultimamente. Cara, eu não falo muito de política nas minhas redes sociais, mas teve agora mais recentemente um tempo que eu andei falando e perdi mais de 2 mil seguidores. Eu às vezes entro numas broncas de Grêmio mesmo. Eu lembro que eu perdi rios de seguidores quando eu falava mal do Barcos. Eu achava que o Barcos não tinha condições de nos dar um título pelo que ele representava, assim, o salário, a liderança técnica, a liderança anímica. Eu achava que ele não entregava. E, cara, tu não tem ideia do que eu perdi de seguidor. Eu até criticava o Marcelo Groy antes da Libertadores 2017, que ele mandou muito bem. E, cara, então, assim, eu nunca me preocupei muito. Estou dando exemplos, né, pra mostrar que eu nunca me preocupei muito, assim, meu Deus, eu preciso chegar em 100 mil. Acho que se eu quisesse chegar em muito mais seguidores, eu chegaria. Eu sei exatamente o que eu não deveria falar e talvez o que eu devesse falar. Mas nunca foi meu objetivo. Eu falo que dá na telha, sabendo que às vezes vai tomar uma pedrada, mas enfim, nunca foi um objetivo assim, construir isso, foi simplesmente ao natural, fui falando que dá na telha, fazendo corneta com o Inter e etc. Tu não é um cara então que vai dar uma opinião ali que vai ficar com medo de perder seguidor, tu vai ser tu e aí eras isso. Não, cara, eu acho que os seguidores que eu perco, eu mais ganho do que perco. Cara, tipo, tem muito colorado que me segue, tá? Daí agora, por exemplo, o Inter foi rebaixado, obviamente eu fiz muita piada. Só que, cara, eu não faço nada assim, tipo, maldoso, assim, tipo, contra a honra de alguém ou xingando alguém de algum palavrão. São piadas dentro do futebol. Se tem o cara que olha aquilo e se sente ofendido e quer parar de me seguir, beleza, cara. Não, eu acho que esse cara não agrega nada me seguindo, entendeu? Se ele não parar de me seguir por causa disso, ele vai parar de me seguir logo em seguidinha por causa de outra coisa, então... Tu te considera um influencer? Ah, cara, eu acho que essa palavra aí... em termos de influenciar, acho que todo mundo é influencer, né? Se a pessoa tem 100 seguidores ali, o que ela fala influencia aquelas 100 pessoas. Muitas vezes, assim, em épocas de eleição do Grêmio, muita gente me pergunta o que eu acho das chapas, de quem eu vou votar e tal. E nesses momentos eu vejo que realmente tem uma força maior ali, mas, cara, sou um sócio do Grêmio, sócio do clube como qualquer outro, torcedor. Não pretendo, às vezes também, quando dá uma opinião meio polêmica, alguém diz não me representa. Eu não pretendo representar ninguém, entendeu? Tipo, às vezes eu não represento a mim mesmo, às vezes eu leio um troço que eu falei há um ano atrás e falo, nossa, que nada a ver, sabe? Eu achava que o Me Too ia ser craque. Nossa, hoje em dia não me representa, sabe? Mas quem não achava isso, né, cara? Quem não achava? Isso aí já é outra. Isso aí é a famosa. Eu falo do Grêmio, mas muita coisa que eu falo do Grêmio, todo time tem parecido, né?
É a famosa, quem tá fora sempre é a solução. A gente falava, Silas, bota o Mitchue. Aí o Juliano, aquele que era outro que eu pegava no pé, se arrastava no Grêmio, ganhando quase 1 milhão por mês, 700, uma coisa assim. Aí o Juliano foi embora, o time do Roger tava mal já, né? Tanto é que ele caiu, chegou o Renato. Aí os caras começaram a dizer, o Juliano faz falta. O cara ficou 1 ano se arrastando, jogando mal. Aí ele foi embora, agora faz falta, sabe? Então sempre... O torcedor é assim. Como o Silas não escalava o Mitchue, a gente achava que ele era a solução, porque sempre quem tá fora é a solução, né? Eu achava que o Max Rodrigues, o estrangeiro que entrava, batia de longe, fazia gol, era a solução também. Eu também achei. Tinha com o Alan Ruiz também, que foi embora. Como assim, mandaram embora o Alan Ruiz? O cara tinha jogado poucas partidas e a única que jogou foi o Grenal. Mas o Alan Ruiz eu acho que é diferente desses exemplos, cara. Eu acho que realmente o Max eu botava fé e não vingou. Bom, o Mitchue, piada, né? Ninguém se profissionalizou direito. Mas o Alan Ruiz, cara, eu gostava desse cara. No mínimo pra elenco, assim, ele era um cara sanguíneo, um cara que... Ele expulsou, não sei se vocês vão lembrar disso, ele expulsou o Fred no Fluminense. Eu tava nesse jogo. Provocou o Fred, que já tinha amarelo, acho, foi pra rua. O Guerreiro, que era do Corinthians, ele também fez um bolo com o Guerreiro foi expulso. Aquele Grenal que ele entrou lá, ele provocou o D'Alessandro, que já tinha amarelo, e só não foi expulso porque o juiz foi cagão. Fora os 2 gols e toda a confusão, né? Então ele era um cara assim, que tinha um huevos, assim. Ele tinha uma personalidade, né, cara? Ele chegava e jogava direitinho. Não era talvez o craque todo que a gente pintava por causa daquele Grenal, mas ele jogava direitinho também, dava pra contar com ele. Mas, ô Lucas, voltando um pouco mais assim em questão do Twitter e tudo mais, teve algum momento assim que tu percebeu, agora eu tô com um número grande de seguidores, porque são 40 mil seguidores que te acompanham ali 40 mil pessoas que te acompanham ali no Twitter. E é um estádio de futebol, né? Um estádio de futebol lotado que tá te acompanhando ali diariamente. Teve algum momento assim que tu percebeu assim, isso realmente eu posso influenciar alguém, um baque ou alguma coisa assim, isso era o teu... Quando tu começou no Twitter, tu queria se tornar algo grande, por exemplo? Não, cara, não. É que eu acho que o Twitter foi sempre uma rede social que eu sempre me dei muito bem, assim, sabe? Eu sou redator, publicitário, eu acho que eu tenho a questão da escrita mais desenvolvida, digamos, né? Apesar de ter feito rádio, Bandeirantes, televisão, SBT e tal, mas o lance da escrita sempre foi mais forte comigo, desde os tempos do Orkut. Eu fazia textão que volta e meia viralizava, ou algum jornalista publicava e bombava nas comunidades, então sempre a questão do texto pra mim foi, e às vezes umas sacadinhas curtas, né, o Twitter também sempre foi mais afeito a isso, então assim, eu fui crescendo no Twitter, e foi a partir disso até que me convidaram primeiro para escrever no Clique RBS, depois na Globo, mas foi sem planejamento nenhum, falando só as besteiras que eu acreditava, e sobre me dar conta, né, de ter tanta gente seguindo e tal. A única coisa que muda pra mim, cara, é que a partir do momento, assim, não necessariamente se tu tem muitos seguidores, mas se tu tem alguma posição de destaque, por exemplo, tu pode, se tu tem um programa na TV, no rádio, em algum lugar, mesmo que tu não tenha redes sociais, eu acho que tu tem uma responsabilidade, sabe? Tipo, a partir do momento que tu tem um Twitter com 40 e poucas mil pessoas te seguindo, eu não posso mais dizer coisas que talvez eu dizia quando eu tinha 5 seguidores. E não tô dizendo coisas assim, tipo, politicamente incorretas, assim, no sentido de machismo, racismo, homofobia, isso aí eu nunca disse, né, independentemente de quantos seguidores, porque não era do meu feitio. Mas eu digo assim, às vezes, cara, eu falo assim, tem que quebrar a perna desse cara. Cara, tu dizer isso num boteco para teus amigos, ou tu dizer isso quando tu tem 7 seguidores, 5, 100 seguidores que seja, é uma coisa. Chega num ponto que eu digo coisas ali, cara, que tomam repercussão. Às vezes tem um site querendo me entrevistar pelo que eu falei, ou pelo que aconteceu a partir do que eu falei. E, tipo, coisas mais da aldeia aqui também, né? Também não é um alcance tão grande, a ponto de ser tão... Ainda assim, eu posso dizer muita coisa que influenciadores realmente grandes não podem. Eu tô num meio termo ali também, né? Mas eu já não posso dizer coisas que eu dizia antigamente. Bom, o Lucas, tu tinha falado ali sobre escrever ali no Clique, né? Por que tu parou assim? Cara, eu parei no Globo Esporte, eu parei porque eu tava muito desgastado, cara. Tava muito desgastado, assim, tipo, eu tava... chega um ponto, e ali sim era um canhão, né, cara? Ali, às vezes, 10 mil pessoas lendo cada texto, assim, que publicava quase todo dia, ou 2 vezes
uma vez a cada 2 dias, enfim, depende da fase também, né? Mas era um canhão muito grande, muita gente que não tinha Twitter e que não tinha rede social nenhuma me falava comigo na rua, muito legal teu texto. Bom, na arena então nem se fala, né? Então ele era um canhão muito, muito grande, muito maior que Twitter, que é uma coisa que nem todo mundo tem, né? E cara, só que quando tu chega nesse canhão, é muito foda porque não interessa o que tu diga. Sempre tu vai arranjar bolo com alguém. É como eu sempre digo, se tu falar que o Grêmio é azul, alguém vai te xingar porque é azul celeste, seu idiota, não sabe a cor do teu time. Então, assim, não tem pra onde correr. Aí se tu defende uma contratação, tu é um puxa-saco da direção, corinho, lambe bolas, que quer ser conselheiro. Sendo que eu recebi inúmeros convites para ser conselheiro. Nunca aceitei nenhum convite. Se tu critica, tu é um corneteiro, secador, colorado enrustido, não sei o que. Então não tem o que fazer. Se tu te omite, tu é um omisso em cima do muro, não sei o que. Então, cara, tem um ponto, quando envolve muita opinião de muita gente, tu não tem o que fazer. E eu tava assim, toda hora, tomando. Aí, cara, teve uma vez. Aí eu comecei a achar cada vez pior a história do macaco, né? De gritar, de cantar as músicas da torcida e tal. Tipo, porque daí as pessoas se dizem, mas a intenção não é essa. Daí as pessoas. Eu já falei essa palavra no estádio, me referindo a colorados brancos, o Rafael Sobes é um macaco. Eu sei que a intenção dos gremistas não era essa. Eu já cansei de ver gremista branco dizendo, o meu pai é macaco. Tipo, no caso, é colorado, né? Então eu sei de tudo isso. Só que, cara, chegou um momento que a sociedade evolui, as coisas mudam. E que essa palavra tem um contexto mundial. Que não dá pra criar uma bolha no Rio Grande do Sul e dizer assim, não, aqui pra nós é diferente. Isso eu não tô nem entrando nos méritos da origem, né? Porque eu acho que a origem, ela é racista, porque a sociedade, quando os clubes foram fundados, ela era racista. Tipo, nem Grêmio, nem Inter aceitavam negros, aí o Inter aceitou primeiro, aí tem toda uma construção social, que os clubes não são isolados dessa construção, né? Eu acho que a origem é racista, sim, mas já me disseram que não, que até o Grêmio teria aceitado um negro antes, e tem cada um diverge da história, que é porque o Inter subia nos eucaliptos, nas árvores para ver os jogos, porque nos imitam. Aí ficavam inventando 1000 teorias da origem. Cara, origem à parte, por mais que a origem seja a mais límpida e pura e cristalina do mundo, hoje, se o Grêmio tivesse uma saudação pro time que fosse erguer a mão, tipo o Ritter, sabe? E usar uma swastika, porque a swastika não foi o Ritter que inventou, é uma figura muito mais antiga, né? Se fossem esses símbolos do Grêmio, cara, eu ia lutar pra que parassem de usar. Porque no mundo a palavra tomou uma conotação que daí só prejudica o Grêmio, só tem que ficar dando explicação, magoa pessoas. Cara, quando eu fiz aquele vídeo com o Lipe do Granalizando, eu chamei ele, vamos fazer um vídeo pra gente falar disso, de repente refletir. E tinha uma ameaça de morte, de torcida organizada, o Lipe era metido em grupo político, e isso aí caiu ruim pra ele lá, a gente teve que deletar o vídeo, um monte de site querendo nos entrevistar, bababá. Cara, foi um estresse tão grande, e as pessoas não entendiam direito a mensagem. As pessoas dizem, tá dizendo que o Grêmio é racista. Eu não tô dizendo, cara. Eu falei que na nossa bandeira tem uma estrela que é o Everaldo, eu falei do hino do Lupicínio Rodrigues, eu falei de tudo isso no vídeo pra dizer, cara, só que daí, quando gera mal entendido, eles ficam criticando a imprensa vermelha, que tá querendo causar crise no Grêmio. E essa crise, só os gremistas causam. Mas eu falei disso porque o que teve de gremista negro que veio falar com a gente nessa época, agradecendo pelo vídeo que a gente fez, cara, é uma coisa que sempre me incomodou. Sempre achei uma merda, obrigado por alguém tocar nisso. Enfim, cara, teve isso, logo depois acho que teve o caso do Márcio Chagas, xingado lá num jogo do interior, teve não sei mais o que, começou a pipocar uma situação ou outra, e culminou na história da guria lá, né, que xingou o goleiro Aranha e tal. A Patrícia Moreira, acho que era o nome dela. Aí as torcidas organizadas que nos xingaram, nos ameaçaram, vieram falar com a gente, não sei o que, fizeram carta dizendo que não iam mais usar a palavra, tipo assim, cara, foi muito bizarro, assim, tudo que aconteceu. Mas na época, pela pressão que a gente tomou, pelas ameaças, por tudo que aquilo gerou, me surpreendeu. Eu sabia que não ia ser unânime. Eu sabia que ia ter gente dizendo, que idiotice que vocês estão falando, vou seguir cantando, vai te fuder, já era, não sei o quê. Eu sabia que isso ia acontecer, mas o nível foi muito maior do que eu esperava. E eu já tava meio de saco cheio, e eu falei, quer saber, vocês querem que o Ronaldinho jogue no Grêmio depois de tudo que ele fez com a gente, vocês querem não sei o quê, vocês querem não sei o que lá, vocês acham que é bonito cantar macaco. Então realmente acho que eu não represento ninguém, ou não represento boa parte aqui dos gremistas, e tomara que venha alguém que represente vocês aí. Obrigado, falou.
falou. E claro que muita gente me apoiou, disse, porra, velho, eu adorava teus textos, não sai, fica, bababá. Mas foi a gota d'água, assim, não foi assim, nossa, isso foi um grande evento. Foi uma gota d'água, e eu achei que era o timing perfeito. Já que eu tava já cogitando sair, né, já tava pensando nisso, quando veio isso, daí... E pegando toda essa tua fala e fazendo um apanhado, tu acha que se tu fosse uma pessoa de dentro ali do Clube Grêmio, tu não conseguiria fazer tudo isso, né? Foi pelo fato de... Sim, ou seja, essa tua opinião, tu já não conseguiria dar se tu fosse de dentro do Clube Grêmio? Cara, eu não sei, né? Tem coisas também só estando lá pra saber, mas eu acho que todos os clubes, todos, talvez o Bahia seja uma exceção, assim, um pouco nessa linha, atualmente, pelo que eu tenho visto, mas todos os clubes são cagões em abordar todos esses temas, assim, todos. Até, assim, o racismo talvez seja aqueles são menos cagões, mas ainda assim fazem muito pouco do que eu acho que poderiam fazer. Por exemplo, o Grêmio, essa história de macaco, aí é um prato cheio, o Grêmio chegar, dizer as coisas do próprio clube e tipo, sabe? E, sempre veja bem. Aí, quando um cara no Beira-Rio lá chamou o Fabrício de macaco, não sei o que o Potter falou que viu, não sei o que, o Potter foi ameaçado de gente parar o carro na frente da casa dele. Eu falei com o Potter na época, assim, tipo, sabe? Tipo, gente parar o carro na frente da casa dele, ó, tô aqui, ó, piscando o alarme, sei lá o que, tipo. Então, assim, aí quando é com o seu clube, todo mundo quer botar panos quentes, sabe? Porque daí não vira uma questão... Quando acontece um episódio de racismo no Grêmio, muito colorado, meu Deus, que absurdo, racismo, temos que combater. E quando acontece no Inter, aí os gremistas também acham um absurdo, racismo tem que combater. Mas a grande maioria não tá cagando pro racismo. A grande maioria tá querendo apontar dedo pro Inter, né? Quando é gremista. Tá granalizando, né? Exato, tá granalizando. E como eu digo, a granalização tem lados ótimos, que faz os dois crescerem, quererem o título que o outro não tem, e um vai querer reformar o estádio, outro vai querer fazer um estádio novo. Tem um lado ótimo, que faz os dois crescer. Mas tem esse lado pequeno, né? E patético, assim, que coloca a granalização acima de valores muito maiores. Eu acho que a Coliguei, por exemplo, é um negócio que é fantástico da história do Grêmio ali, tipo, cara, o Grêmio quase tem vergonha disso. O Grêmio agora começou a fazer um tweetzinho aqui, uma coisinha ali. Cara, era um negócio pra tu dizer, esse negócio de clube de todos que o Grêmio tá usando, né, até pelas pesquisas ali de torcidas e tal. Cara, era um negócio pro Grêmio embandeirar uma coisa gigantesca, assim, é tímido, sabe? Não sei, talvez porque as nossas diretorias ainda tem uma idade mais, né, tem um paradigmas ainda mais antigos, assim, não sei, aí não sei exatamente o motivo, mas certamente a diretoria que quiser meter a mão nesse vespeiro vai se incomodar. Então eu não concordo que não metam, mas eu entendo. E tem muito torcedor também que se posiciona só por medo também da punição, né? Se um cara vai jogar alguma coisa no gramado ou vai fazer algum xingamento mais forte como esses, não faz porque o Grêmio vai ser punido. Tipo, ele tá pouco se lixando que o cara tá sendo racista. Ele tá com medo que o Grêmio seja punido. É uma coisa que passa do limite do torcedor, sabe? Do amor ao clube, passa do limite. Não tem nada a ver com o torcedor, isso é uma questão social, né? Que é uma discussão bem mais complexa, assim, mas eu acho que daí não tem cor de clube, assim, não é torcida, é cidadão, né? Às vezes tem que saber comportar o estádio, não vale tudo. E também quando eu falo essas coisas, às vezes tem gente que diz, mas tu quer teatralizar o estádio. Não, cara, não, o papo é muito mais complexo. Quando tu xinga o goleiro adversário de macaco ou de bicha na hora de cobrar o tiro de meta, tu tá considerando que ser negro é uma ofensa. Ou tá considerando que ser bicha é uma ofensa, né? Porque, tô chamando ele de bicha quando ele cobra o tiro de meta. Até isso, felizmente, aqui no Sul não tem muito, né? Essa história do bicha no tiro de meta. Mas, não, cara, tu não tá xingando o goleiro. Tu tá dizendo que ser homossexual é errado, é feio, é risível, é condenável. E aí tem um cara na torcida lá que tá lá rindo daquela zoeira, chega em casa, o filho dele diz que é gay, e ele expulsa o filho de casa, ele bate no filho, porque ele está sendo condicionado pela nossa sociedade com informações de que ser gay é errado, cara. E esse torcedor está ajudando dentro da esfera do futebol. Talvez daqui a 200 anos todo mundo lide com naturalidade, com o homossexualismo, com todas as cores, também tem uma maior equidade, o machismo, seja. Talvez, mas hoje é tudo muito forte ainda, né? Então as coisas estão evoluindo e tem gente que está um pouco para trás. E essas pessoas ainda vão tropeçar e o futebol não vale tudo.
eu quero sim que o Inter entre em campo e a gente deboche do goleiro frangueiro, a gente fale do rebaixamento naquela época, a gente fale do 5-0, conte até 5, faça toda a corneta possível. Agora, quando tu chama um cara de bicha, você não tá corneteando o Inter. Qual é a corneta com o rival aqui? Sabe? Zero. É totalmente uma questão social por trás, que enquanto algumas pessoas não entenderem, vai continuar havendo essas tretas. É bem pesado esse assunto, né? Principalmente do Grenal. Mas falando então sobre o Grenalizando, tu citou um pouquinho aí. Conta pra gente aí como surgiu a ideia do programa, que antes era só no YouTube, né? E depois foi pro SBT. E conta também por que terminou. Cara, deixa eu pensar como é que começou. Eu acho que foi... Acho que, na real, não fui eu um dos que iniciou. Até acho, se eu não me engano, fui eu que batizei, porque foi num churrasco que a gente fez, assim, qual vai ser o teu nome? Se eu não me engano, até foi minha ideia. Eu não tenho certeza. Agora, a ideia do projeto não foi minha. Acho que foi lá a produtora com o Lele e com o Lipe. O Lele da Atlântida, né, e tal, e o Lipe Assunção. Eles já tinham vídeos no YouTube separados deles. O Lipe fazia tipo uns vlogs lá, corneteando o Inter, falando não sei o que, e o Lele também fazia uns vídeos no YouTube falando do Inter e não sei o que, corneteando o Grêmio, etc. E aí eles resolveram fazer um programa com esses moldes, chamaram o colorado Eduardo Kniznik, que era até conselheiro e envolvido lá com as contabilidades do Inter lá, e me chamaram. E, cara, a ideia, desde as nossas primeiras reuniões, assim, sempre foi fazer um programa que valorizasse o fato de a gente ser identificado, porque tem muita aquela coisa do isento, né? O cara tá dando a opinião dele, mas não sabe, não tem time, aí um diz que torce pro Piranga de Erechim, outro diz que torce pra seleção brasileira, só que a gente sabe que ninguém... Eu torço pro Liverpool, eu sou isento. Só que a gente sabe que também tem um lado bom de ser identificado. Claro, né? Sempre teve também os Paulo Santana, os Guerrinho, não foi nenhuma novidade nesse sentido. Só que esses caras aqui no Sul sempre foram o Paulo Santana aqui, o Guerrinho ali, e o resto, todos os outros, Maurício Saraiva, Diogo Oliveira, a maioria não tem, né? A nossa lógica era inversa. A nossa lógica era 100% identificado, de torcedor para torcedor, mais ou menos isso. Vocês foram pioneiros nisso de ter um programa identificado, porque hoje tem bastante, tem a Grenal, tem outros programas na internet também, que tem um gremista de um lado e um colorado do outro. Cara, eu acredito que sim, até na época a gente brincava, né, porque depois o Lelê voltou pra Atlântida e foi fazer a TL Grenal, e muita gente falou, tal, imitou Grenalizando e tal, a gente rolava essa brincadeira. Cara, aí eles diziam, né, o pessoal da TL dizia, mas já tinha um salário de redação, já tinha um monte de coisa, não tem novidade nenhuma aqui. Eu acho que teve novidade, sim. Eu acho que o Grenalizando foi o primeiro que colocou a rivalidade Grenal como o eixo central do programa, sabe? Tipo, desde o nome, a identidade visual, as imagens, não tinha ninguém isento no programa. Eu acho que isso, de certa forma, foi meio pioneiro, assim. Mas também muito parecido com outras coisas que já existiam. E depois do Grenalizando, acho que a gente viu vários movimentos de outras emissoras, rádio, TV, etc., colocando mais espaço para torcida, mais alguma coisa de torcedor. Mas faz parte, né? Também eu acho que isso é um fenômeno que caminha muito junto com a internet, com a democratização do acesso, né? Antes a gente tinha que ouvir as rádios que já existiam, a TV, o jornal, e acabou. Hoje em dia tem YouTube, tem podcast, tem 1000 opções. Eu acho que era natural que uma hora ou outra esse movimento fosse crescendo. Talvez. Lucas, o Grenalizando pode voltar algum dia? É um projeto que se foi. Cara, a gente chegou a conversar agora, até nem falamos isso pra ninguém. A gente chegou a conversar agora, o Mano Changes, eu, o Lipe e o Chiodelli, né, que era a última turma ali que encerrou. A gente chegou a conversar de fazer na quarentena, pra mexer ali mas acabou dando problema, a gente não achava a senha do YouTube, daí achamos, mas daí pra fazer a live lá, daí quando conseguimos meio que resolver, um já não podia, daí o outro não podia também, daí quando o outro podia, outro...
Cara, enfim, pelo cansaço a gente acabou parando de falar disso. Mas no primeiro momento a gente chegou a cogitar. Mas era só uma edição extraordinária, né? Não, voltar, acho que por hora não. Ah, mas ia ser legal se vocês voltassem. Mas tu falou um pouco mais sobre a gente ter hoje em dia alguns comentaristas, repórteres, identificados, né? Seja Inter ou seja Grêmio. Tu acha que num futuro não muito distante, tu acha que é possível a gente ter, por exemplo, narradores que não sejam isentos, que não digam que sejam isentos, né? Porque na verdade ninguém é isento, né? Todo mundo começa no futebol, tem um clube, né? Isso dizer que não torce pra ninguém é mentira, né? Cara, é que tem coisas diferentes aí. Por exemplo, o Galvão Bueno, ele já assumiu que ele é flamenguista. Mas ele é isento, ele não narra um jogo do Flamengo, sei lá, ou até de outros times torcendo pra um, ou deixando assim, escancaradamente ele não faz isso, né? Porque ele já secou muito o Grêmio em algumas narrações. aquele Grêmio Portuguesa lá no 96, final do Brasileiro, que tava o Brasil inteiro torcendo pra Portuguesa. Nossa, o Galvão Bueno tá narrando o velório da mãe dele, praticamente. Mas aí que tá. Eu acho que é honesto tu dizer assim pra galera, olha só, eu me criei torcendo pro time tal. O PVC, Sim. O PVC é palmeirense. Cara, e aí? O PVC analisa Palmeiras e Corinthians. E ninguém fica dizendo, palmeirensezinho, não sei o que, tá puxando a sardinha pro... Cara, me criei sendo palmeirense, sigo tendo um carinho pelo Palmeiras e torcendo, mas sim, sou um profissional, faço isso. É mais honesto, porque daí, por exemplo, quando o Guerrinha faz uma análise de um Grenal, tu pode filtrar. Cara, talvez ele não foi maldoso, mas talvez o coração falou mais alto aqui nessa colocação aqui, sabe? Pode ver, o Guerrinha é o cara que mais se irrita com o Inter. O Guerrinha não é o cara que fala, tá tudo errado no Grêmio, o Renato tem que sair, não dá nada certo. Não, ele faz isso no Inter, porque ele é colorado e é natural que assim seja, sabe? Eu acho que a torcida, assim, a gente aqui no Sul, a gente tem uma coisa muito forte, né? Ninguém aceita nada, não pode falar o time, pode nada. Pode nem pisar no estádio do outro time se tu torce pro rival. Tu acha que, como eu te falei, no futuro próximo, a torcida aqui, a dupla Grenal, a torcida da dupla Grenal pode aceitar isso um pouco mais fácil de sair, tirar um pouco, a visão reta das coisas e enxergar o mundo com uma visão diferente? Cara, acho que sim. Acho que tudo é um caminho aí, né? Já tem gente fazendo, um monte de gente, muita gente ali revelando os times. Eu acho que é muita histeria, sabe? Aqui a gente tem muita histeria com essas coisas de Grenal, assim. Acho, cara. Sim. Eu acho que o que mais conta não é o time que o cara vai dizer que torcia ou torce, é a postura. Sinceramente, se o PVC amanhã falar, cara, vou falar a verdade, eu sou colorado, eu vou continuar vendo todas as análises dele do jogo do Grêmio. Porque pra mim o PVC é um dos caras mais bem informados do Brasil, umas análises mais lúcidas. Então, assim, se ele me disser amanhã que ele é colorado, cara, não muda nada pra mim. Não muda nada. Agora, tem jornalista que eu sabendo ou não sabendo me dá raiva, entendeu? Eu tenho raiva de ouvir algumas coisas hoje, se ele falar que é gremista amanhã eu vou continuar tendo raiva, então não muda nada. Sim. Eu acho que o que mais muda é a postura. Lucas, eu tenho uma pergunta. Atualmente, tu consegue medir o quanto a tua pauta, a tua opinião, ela pode influenciar na vida das pessoas, assim... como, por exemplo, assim, teve alguma situação que tu falou assim, putz, olha o que eu falei, olha a gravidade disso, até onde que isso foi parar, teve alguma situação disso? Cara, teve, inclusive eu falei já, né, chega um momento que tu tem que cuidar mais do que tu fala, conforme a tua rede social cresce. O primeiro impacto que eu tive nisso foi quando, em 2012, eu viajei com o Grêmio para Guayaquil, Grêmio e Barcelona de Guayaquil na Sul-Americana. A gente ganhou lá 1-0, gol do Werley. E, cara, era voo fretado, era toda a delegação do Grêmio, do Luxemburgo, Pelai e tal. E tinham 6 torcedores. A Grêmio Tour vendeu pacotes ali, eu fui convidado para ir. Eram 6, 7 torcedores dentro do avião. E mais o Pedro Ernesto Denardim, mais uma meia dúzia de jornalistas ali também, RBS e tal. E, cara, tá tudo certo, ganhamos, assim, tinha assessor ali de jogador também, que eu conhecia alguns e tal. E, cara, no final, o Fernandão, o segurança do Grêmio, veio falar tava me procurando no hotel, e aí depois veio falar com o cara, daí não me achou, foi falar com o cara da Grêmio Tour, dizendo alguma coisa. Resumindo, velho, teve um jogo um pouco antes desse evento, que o Grêmio tava disputando o título do Brasileirão ali, ou tava naquelas cabeças lá de sempre, G4 e tal.
E o Grêmio o Souza, lembra do Souza? Não aquele Souza que era de São Paulo, que fez um gol no Grenal do século lá. O outro Souza, o Souza... Aquele que batia pau. O volante. O volante, não que batia pau. O altão, aquele volante. O mais alto. Este Souza, ele perdeu um gol dentro da pequena área. A bola sobrou pra ele dominou no peito, chutou e deu um bico pra fora. Era um jogo de 6 pontos, assim. Acho que era contra o líder, acho que era o Atlético Mineiro até, sei lá. E eu no Twitter escrevi, morre Souza. Bah. Tem aquilo que tu tinha comentado antes, né? Isso em 2012. Cara, E o eu pessoal não vai entender eu não tenho certeza, mas eu devia ter uns 12 mil seguidores, assim, bem menos do que hoje, assim, mas já era alguma coisa, sabe? Mas, cara, os jogadores do Grêmio liam o meu Twitter. Uma vez eu fiz um texto também e o Wilson, o zagueiro, brigou comigo, a gente se acertou pelas DMs no Twitter. Aí eu comecei a entender, sabe? E, cara, lá o Kleber Gladiador me largou uma letrinha no avião, eu fiquei puto com ele, aí o assessor dele sentou do meu lado e disse assim, cara, tu é gremista, né? Então é melhor não criar confusão, não sei o quê. E, cara, quando eu vi que o Kleber batia no meu umbigo, assim, não vontade de matar ele a pau, assim, porque eu tava odiando ele. Só que assim, tipo, cara, aí eu comecei a entender, sabe? Tipo, óbvio que eu não quero que o Souza morra, entendeu? Mas tem formas de dizer, assim, puta que pariu, vai chutar uma bacia, sabe? Sei lá. Então... Tem formas de dizer que tu quer que ele morra? Faleça. Mas é que nem aquela coisa do cara tá no estádio, né? O cara, querendo ou não, acompanhando o jogo, estando no Twitter ali, o cara fala o que falaria no estádio, né? É uma coisa normal. Naquela época teve o meme do cara, aquele que dizia morre diabo, sabe? E aí eu tava batendo na cabeça, eu dizia morre pra tudo que era coisa, sabe? Morre diabo, não sei o quê. E aí foi meio que uma expressão, assim, não foi literal, obviamente, né? Mas o cancelamento é grande. Só que, cara, eu tava junto com os caras, torcendo, apoiando e tal, nada a ver. Daí os caras... Daí o Marco Antônio, que era do Grêmio na época, antes da treta rolar, de os caras terem identificado que eu era o cara do tweet, não sei o que. A ida foi mais tranquila. Foi durante lá a estada, que a gente ficou no mesmo hotel também, que a coisa se instaurou. E aí na volta que deu climão. Mas durante, já na ida, né, aliás, o Marco Antônio falou com o cara da Grêmio Tour lá, tipo, que ele lia meus textos no Globo Esporte e que era só crítica pra ele. E aí que a mulher dele mandou ele não ler mais. Tá vendo? Pô, ele pelo futebol que ele jogava até hoje, ele não lê texto de ninguém, né, cara? Não, e o Camilo, até um abraço pro Camilo da Grêmio Tour, São Paulino. O Camilo, na época, era o dono da Grêmio Tour, né? Ele que criou a Grêmio Tour. Ele até mandou muito bem. Ele falou pro Marco Antônio assim, cara, eu vejo os textos do Lucas, eu não acho que ele pega pesado contigo. Ele fala que tu não tem que ser o 10, tu tem que ser o terceiro homem ali, o volante, mas que era onde ele jogava na Portuguesa, que foi tão bem, acho que foram campeões da Série B, chamavam de Barcelusa na época, lembra? Ali que o Marco Antônio se destacou. Aí chegou no Grêmio, que é um time maior que a Portuguesa, os caras deram 10 pra ele, não, vai armar o time. E eu dizia isso, cara, não tem condições de Marco Antônio ser a nossa camisa 10. E ele ficou deprimido e largou essa letrinha pro... Então a coisa começou, ali aquela viagem foi um marco, assim, que eu entendi, tá, calma, antes de twittar alguma coisa, antes de escrever alguma coisa, calma. Mas só assim também, não... Fora isso eu digo o que eu penso, só repensar um pouco às vezes a forma de dizer. Mas o conteúdo seguiu sendo o mesmo. Então ô Lucas, já que a gente falou de Grenalizando, falou um pouco aí, então tu podia falar pra gente aí do bunker tricolor, né? Que fez com o Milner. E eu vou repetir a pergunta, né? Como que surgiu, por que parou e se tem uma pretensão de voltar aí? Era um programa muito a fuder, assim, cara. Vocês trouxeram pessoas assim que jamais iria ver, assim, saber uma história, assim, ouvir falar, então. Cara, pra ser bem sincero, na verdade o Grenalizando também tinha, como é que se diz, o intuito era comercial, né? A gente fazia aquilo porque a gente gostava muito, óbvio, né? Enfim. Mas, cara, chega um momento que tem um peso a coisa, assim, a gente tinha, às vezes, no Grenalizando reuniões semanais, de pauta, e aí vai lá, ia no SBT, que tinha que chegar não sei quanto tempo antes pra se maquiar,
e aí não sei o que, aí pensar numa estratégia, enfim. Tinha, às vezes, uma responsabilidade meio que profissional e um retorno não necessariamente. Bom, o Granalizando no tempo de YouTube, zero retorno. A gente ganhou uns patrocíniozinhos ali que mal e mal deu para pagar alguns investimentos. Eu meio que nem sei se chegou a empatar, acho que não. Aí no SBT entrava uma coisinha também que, cara, com certeza eu gastei mais dinheiro no Granalizando do que ganhei. No Bunker, a gente nasceu com o intuito assim, cara, eu acho que dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. Eu acho que a gente pode fazer um negócio bem feitinho. A gente fez ali com a Bumbá, a produtora do Juliano, que também é gremistão, que manda muito bem as qualidades dos vídeos do Bunker. Vocês devem ter visto a vinheta de entrada, a questão de cortar ali a imagem muito, muito legal. Também a gente trouxe convidados também, acho muito legais. E assim, cara, não sei exatamente por quê, por um motivo ou por outro, não decolou muito, assim, foi muito legal, a gente tinha audiências significativas, mas não incríveis, sabe, que eu achava que a qualidade do produto poderia gerar. E aí também o Bunker tinha uma dificuldade a mais do que o Granalizando, que é o fato de conseguir patrocínio só para Grêmio, sabe, às vezes a empresa vem com aquela coisa de, tem que achar um colorado parecido para poder... Enfim, tem essa coisa meio primitiva ainda das pessoas que não entenderam que os públicos na internet são nichados, né? Mas isso é outro papo. E aí, cara, a gente fez por um ano, também sem ganhar nada, gastamos dinheiro. Ganhamos umas cervejas ali, uns apoios, umas coisas assim, mas dinheiro mesmo, assim, não ganhamos. E mesmo assim a gente levou o ano inteiro porque a gente se divertia fazendo também. Um ano, também não é grande coisa, né? Fazer toda segunda-feira. E tinha um problema maior também do que o Granalizando, que era a falta de achar o convidado. Agora vocês vão sentir isso na pele. Ainda mais quando é um programa que a gente fazia ao vivo, toda segunda, acho que às 20 horas, sei lá, tinha um horário fixo, um dia fixo, e tinha que ter convidado. Então tu tinha que ter o convidado, tinha que ter a agenda do convidado disponível para ele ir até o estúdio na segunda-feira, naquele horário. Então era muito complicado, cara. Até eu conheço muitos assessores de jogadores de futebol e tal, um deles é bem meu amigo. Mas era difícil tirar os caras de casa, assim, uma segunda de noite, sabe? Tanto é que a gente só conseguiu o TT na época. Logo que ele voltou da seleção lá, que ele foi... Então, cara, daí... E aí, pra completar, no final do ano a gente conseguiu entrevistar o Renato, né? Que foi a única que não foi ao vivo. A gente foi e foi o único que também não foi até o estúdio. A gente foi até o CT lá, na sala da presidência, lá dentro do CT, entrevistou ele lá. E aí não tá dando retorno. Chegamos, entrevistando o Renato, o que pode ser maior que isso, sabe? A gente já tinha entrevistado o Romildo, né, outros dirigentes, o próprio Romildo e tal. Legal. Daí chegou no Renato. Cara, daí meio que a gente se olhou assim, e aí, sabe? Zeramos o jogo. Daí meio que por inércia, até assim, não... É um negócio que até eu faria de novo, talvez, se tivesse algumas outras nuances, assim, mas repensar um pouquinho algumas coisas, mas naquele momento a gente achou que, acho que por hora deu, né, tá bom. Então o culpado de ter acabado foi o Renato. Sim. Cara, mas eu ia falar só que, ao contrário do Andrei, né, que ele falou que o culpado foi o Renato, eu já acho o contrário, né? Vocês fecharam então no auge, né? Entrevistou o Renato, acabou, fechou. Exato. E assim, cara, eu até... A gente chegou a conversar, tipo umas reuniões, assim, depois. Na real, reuniões vulgo audiões do WhatsApp. O meu ponto de vista é que a gente ou tentaria entrar com um plano comercial violento na rua, assim, pra realmente ser uma renda extra, assim, rentabilizar e unir o útil ao agradável, ou a gente tinha que tocar aquilo de uma forma mais leve, sabe? Talvez fazer gravado, não precisa ser toda segunda. Quando surgiu uma oportunidade legal de entrevistar alguém, entrevista, quando der na telha, porque ali, como eu disse, ali tem um ônus te exige uma certa profissionalismo, digamos assim, algumas tempo, envolvimento, etc. E o retorno não é profissional, então às vezes fica meio descompensado, sabe? Lucas, tu falou um pouco sobre tuas tretas com os jogadores, teve já discussão com o Kleber, com o Wilson, com o Erley, vários tu citou aí, né? Mas tu já recebeu ameaça de alguém
assim, seja de torcedor, seja até de dirigente do Grêmio, jogador, colorado? Cara, tipo, tu ouve alguns desaforos, assim, né, de colorado, até de gremista, dependendo da opinião que tu dá, mas a ameaça mesmo, acho que só naquela história do vídeo com o Lipe lá, né, porque eu acho que também grande parte dos revoltosos naquela... Assim, não vou dizer que todos, tá, porque teve gente que viu, entendeu e discordou, beleza, é do jogo, mas teve gente que era analfabetismo funcional, teve gente que entendeu, a gente tava chamando os gremistas que falavam macaco de racistas, que a intenção, sei lá, não sei o que eles entenderam. Sabe aquela coisa que às vezes tu só lê o título da matéria e acha que entendeu já, e às vezes tá... E não lê só o título, às vezes tem coisa mais pra entender embaixo. Então só naquela ocasião, assim, nesse ponto, acho que só naquela ocasião que eu me lembro. Nem numa treta, assim, se meter, assim, que tu ficou pensando, putz, me metia, assim, num vespeiro, assim, alguma coisa assim, que tu ficou, assim, talvez arrependido. Cara, eu não me lembro, assim, cara, eu não sei, porque geralmente eu não dou margem pra o cara me odiar, mas às vezes os caras são idiotas, né? Vou dar um exemplo aqui. Sim. Uma treta que eu me meti foi com o Wagner Martins, da Fox. Que hoje ele é da Fox, mas na época ele era da Band. Da Band aqui, da aldeia aqui, né, do Rio Grande do Sul. E, cara, eu nem seguia ele, mal sabia quem ele era. E chegou pra mim na timeline, via retweet de alguém. Cara, isso faz muito tempo. Chegou assim, ele falando, 80% dos torcedores não entendem nada de futebol. E é uma frase com a qual eu concordo. Só que daí eu retuitei ele falando, e dos jornalistas também. Só isso. Porque eu acho que os jornalistas, em geral, estão no mesmo nível de torcedores. Eu acho que os jornalistas, às vezes, assim, eles fazem análises, tem uma falta, tá empatado o jogo, tá? O empate te elimina. Tem uma falta no último minuto. O cara cobra a falta, a bola bate na trave e vai pra fora. Eu acho que se a bola entrasse, ia ser um tipo de comentário. Nossa, ganharam. Se a bola sai, naquela falta do último minuto, tem outro tipo de comentário. Tô dando um exemplo, né, de uma parte de jornalistas, não são todos. Talvez eu tenha exagerado, talvez o jornalista não seja 80%, mas eu quis dizer assim, cara, tu tá falando, mas, tipo, o teu universo, que é profissional, que é pago pra isso, cara, eu canso de ver na televisão, vendo o jogo do Grêmio, os jornalistas ali envolvidos não sabiam informações que eu sei, cara. Sobre um jogador lesionado, sobre a carreira do outro. Daqui a pouco o Grêmio, eu lembro que o Grêmio contratou o Edilson em 2010 e eu vi uns 500 vídeos do Edilson no YouTube. Ele batendo umas faltas na Ponte Preta, de longe, umas pauladas. Aí ele chega no Grêmio, estreia dele no Gauchão, tá lá a RBS ali, na época como é que é o nome do Belezinha, o Paulo Brito e não sei mais quem, uns 5 comentaristas ali, e daqui a pouco eles falam, nem sei quem eram os outros jogadores do Grêmio na época, estavam perto da bola, daí eles cogitaram todos, menos o Edilson. Daqui a pouco o Edilson vem correndo lá de trás, dá uma paulada, a bola passa perto do gol, e eles ficam todos surpresos. E eles são jornalistas, entendeu? Eles ganham dinheiro pra coisa que o PVC faz. Eles ganham dinheiro para se informar, para ir atrás das informações, para nos dar informações durante uma transmissão, e não eu saber mais do que eles. Então eu falei isso, cara, e aí, a partir do momento que eu retuitei isso, o Wagner Martins veio pra cima de mim, começou a me xingar, daí, na época, o Baldasso também começou a defender o amigo dele, o colega dele. O Baldasso e a gente tem hoje em dia os dois se seguem até, ele me segue, eu sigo ele, mas já fui bloqueado por ele umas 3 vezes, e vice-versa, não sei o quê. Hoje em dia até que a gente se dá civilizadamente bem, mas, cara, daí os dois começaram, teus textos são horríveis, e não sei o quê. E eu acho que chegou o ponto do Wagner me chamar de filho da não sei o quê, sabe? Então foi baixaria, assim. Eu falei, nossa, olha o nível do jornalismo, né? E depois o cara não quer achar que 80% não entende nada de futebol. Mas como eu disse, foi uma treta que eu me meti, mas eu me meti, na verdade. Eu só dei uma opinião ali, um pouquinho ácida, é verdade. Mas quem criou foi ele, por exemplo. Como essa, eu acho que já tive outras, assim, mas... O Wagner Martins, que é um cara que tá sempre envolvido nisso. Acho que até esse ano passado, ele tava envolvido numa treta com uma mulher, né, que
segundo o que ela falou e que testemunhas viram, o cara tava agredindo verbalmente e acho que até tentou agredir ela fisicamente, né? Então aí tu vê o Não nível duvido, do cara, né, cara? Por esse episódio comigo, sinceramente, eu não duvido. É um cara que, assim, meu Deus, aquele ali foi revelador, sabe? Mas desde então eu não sei o que é aquele Twitter, porque eu sou bloqueado. E olha que sobrou só 20%. Ele pode estar ainda nesses 20%. E ele Exato. tá vindo. Serviu a carapuça, né? Sim. Aí ele se alto e colocou nos 80. Beleza. Sim. Mas Lucas, qual é que é a tua maior crítica pro jornalismo, como tu disse, o jornalismo da aldeia? Qual é que é a tua maior crítica? Ah, cara, eu não acho que é só o da aldeia, eu acho que é o jornalismo esportivo como um todo. Eu acho que o jornalismo esportivo é preguiçoso. É um bando de tiozão do bar, sabe? Não vou generalizar. Aliás, vou generalizar, porque essa é a média geral. Sempre tem uns caras bons. Pra falar de forma geral, a gente tem que generalizar, né? Não tem como falar, o PVC é bom, o Joãozinho é ruim. Não. Tô generalizando, sim. Eu acho que de forma geral é muito ruim, é muito amador, é muito... eu sempre digo, né? Se um cara da economia vai no Jornal da Globo e diz assim, amanhã a tendência é o dólar cair bruscamente por causa de tal e tal coisa, aí o dólar sobe. Mas no outro dia ele vai lá e fala, não, mas amanhã sim, o dólar... Se o cara faz isso 5 dias seguidos, ele tá demitido. No futebol, eu cravo aqui agora, o Stuani, aquele Uruguai lá, o Christian Stuani, já é do Grêmio. Tava no Girona lá, da Espanha, amanhã é do Grêmio. Já tá tudo certo. Daí amanhã, só teve um impasse lá, que daí acabou não vindo. Cara, então não era certo. Se teve um impasse, não era certo. E os caras estão o tempo inteiro dizendo que acho que vai acontecer isso, que já aconteceu aquilo, E o que mais me irrita não é nem achar, porque tu achar que o São Paulo vai ganhar do Mirassol e o Mirassol ganhar do São Paulo, beleza. Todo mundo achava e errou. A questão é tu cravar coisas que não estão cravadas, sabe, por exemplo. Então é preguiçoso, é querer lacrar também, querer ser o cara do furo. Hoje em dia, eu sempre digo também, não tem mais valor nenhum o furo. O furo tinha valor quando tu ficava na página do teu jornal o dia inteiro com a notícia e os outros jornais só iam poder falar do mesmo assunto no dia seguinte. Hoje em dia o cara deu uma notícia 4 segundos depois, todo o Twitter já reproduziu aquilo. Não interessa quem foi que deu o furo, interessa se a notícia é quente, a credibilidade. Cara, mas vamos seguir então um pouco ainda falando de jornalismo, de imprensa. Vamos falar um pouco sobre a imprensa vermelha e isenta. Tu acha que existe a IVE, meu? O que tu pensa sobre? O que tu acha de quem bate na IVE, fala mal da IVE, acha que existe a IVE? O que tu pensa sobre? Cara, quando surgiu a IVE, cara, eu até acho que eu sei mais ou menos como surgiu, mas não... Enfim, como eu não tenho certeza, eu não vou entrar em detalhes. Eu era meio defensor, assim, cara, porque teve épocas no Rio Grande do Sul que eu via absurdos jornalísticos, absurdos apitadísticos também, né, do noveletão. Cara, era muito bizarro. Noveletão. Era muito bizarro. Tu via coisas assim que, cara, assim, se tu desse pra um... Sabe aquele sensacionalista que faz umas matérias fake, assim, escrachado e tal, de política, não sei o quê? Parecia aquilo no futebol gaúcho, assim, sabe? Os caras, assim, tipo, tinha muita coisa estranha. E eu mesmo brincava com isso e tal. Só que eu acho duas coisas. Eu acho que tem dois poréns. Eu acho que virou uma chave que se perdeu isso. Eu acho que, assim, virou uma chave que, assim, cara, às vezes o cara fala assim, o Grêmio empata. Teve uma vez que aconteceu uma coisa assim, o Grêmio empatou com, sei lá, um Figueirense da vida na Arena, e o Inter empatou com o líder Palmeiras em São Paulo. Aí os caras botam na 0 hora assim, empate frustrante na Arena. Bota assim, bom empate para o Inter. Aí os caras botam essa capa e falam, olha a IVE atacando. Os dois empataram, e um eles chamam de frustrante, o outro eles chamam de heróico, não sei o quê. Cara, mas foi? O que vocês querem que eles digam? Que o empate do Grêmio na Arena com o Figueirense foi bom? Sabe? Aí chegou um ponto, cara, que também os caras não podiam dizer mais nada. Que os caras ficavam em cima com a chatice, sabe? E o outro ponto que eu acho, cara, é que a IVE, hoje em dia, se existe, é ótima que existe.
se ela existe, ela rebaixou o Inter. Porque a partir do momento que tu fala que a gestão pífero tá tudo bem, que não sei o que é isso mesmo, que a gente não tá ganhando, mas tá jogando bem, que não tem nenhum problema. Cara, o que me incomoda é o contrário. O que me incomoda é tu dizer que o Barcos é o rei do Grêmio, a solução que vai nos dar canecos, que agora ninguém segura, contratando o Marreta, sabe? Isso que me preocupa. Eu acho que há crise demais, sim, que às vezes tem que apontar e dizer, a imprensa tá criando uma crise aqui que não precisava, mas também tem que fiscalizar um pouco, né, cara? Alguém tem que questionar se o Renato fez certo ou não em mexer, se essa contratação aqui serve ou não, se foi preocupante um jogo ou não. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? IVE demais é ruim pro próprio Inter, né? E exagero demais também para criticar a IVE é ruim pro próprio Grêmio, daí ninguém mais pode criticar nada, tudo tá bom e vai virar uma acomodação. Então eu acho que alto lá, calma, sabe? Tem que ter mais... No mesmo nível, hoje a gente tem a IVE e hoje também a gente tem o Sistema Azul agora também, né? Criado pelo Baldasso. É uma agora é dos dois lados, né? Eu fiz um vídeo no YouTube falando da IVE do Sistema Azul e ali eu falo que o Baldasso espertamente criou um contraveneno, né? Como ele achava que essa IVE aí toda condicionava a imprensa e até a arbitragem, talvez, ele criou o Sistema Azul, que nada mais é do que o mesmo discurso, só que agora é tudo e todos contra o Inter. Que é uma baita de uma balela, né? Não tem nada que indique isso. Mas, curiosamente, a IVE surge com o Inter ganhando títulos e o Grêmio na seca, e o Sistema Azul surge no cenário totalmente oposto, né? Às vezes é falta de olhar um pouquinho para dentro, sim, talvez. É verdade. Mas, cara, qual é que é a tua expectativa para essa temporada quanto ao Grêmio? O que te agrada e o que não te agrada também? Cara, esse ano tá tudo muito estranho, né? Nem sei como é que vai ser essa temporada direito. Eu acho uma merda jogo sem torcida. Nem consigo me empolgar muito, sinceramente. Imagina uma final de Libertadores sem torcidas. Vai ser horrível, assim, mas frente a essa... Eu acho que o Grêmio precisava de mais jogadores. Eu acho que a gente tem um elenco razoável, mas para ser competitivo, ainda mais nesse calendário louco aí que vai se apresentar, tem só o Diego Souza de centroavante, por exemplo, é um baita erro, né? Diego Souza que há anos eu digo pro Grêmio trazer de volta, e há anos achavam ele velho. Cara, 2016, 2015 o Grêmio já achava ele velho. Dirigentes descartavam, aí 2020 virou novo, sabe? E ainda tá mostrando que tem um caldo ali pra... Enfim, mas só ele, né? Ainda mais com esse calendário louco aí, com essa idade avançada toda dele, não tem condições. E outras funções também, eu acho que o Grêmio precisa de mais. O Grêmio liberou a folha salarial aí com várias tranqueiras, né? O Tardelli, o próprio Luan, né? Era um grande salário, o Caio Henrique. O Grêmio liberou a folha, o André. Porra, o André. O Grêmio liberou a folha salarial aí, que eu acho que dá pra dar uma investida em novos. Não sei se gente desses mesmos salários, mas talvez mais gente com salários menores. Enfim. Lucas, estamos chegando ao final do nosso podcast, da nossa entrevista. E, cara, eu queria te agradecer e também te perguntar se tu tem algum novo projeto a curto, a médio prazo. Eu vi que tu encerrou agora há pouco o Covid-19, se tu pudesse falar também um pouco disso aí. Na verdade foi só um teste de quarentena, né, pra fazer umas lives aí. E até alguns assuntos ali que a gente travou aqui, eu falei com um dos convidados, foi o JB Filho. Tinha algum assunto que eu falei aqui, eu lembrei de mencionar isso, me esqueci, não, acho que sobre o jornalismo preguiçoso. Falei disso com ele, mostrei até um vídeo do Camelo, do Camelo não, é o Los Hermanos, é o outro, é o... Nossa, deu um branco agora. Enfim. O Amarante? Amarante. Um vídeo do Amarante falando com um repórter que pergunta pra ele sobre a Ana Júlia, não sei o que, e ele dá no meio do cara. Enfim, aí eu mostrei o vídeo ali na live e falei com o JB sobre isso e tal. Mas o começo desses vídeos eram mais ligados à quarentena, né? Falei nada a ver com futebol, pessoas de áreas distintas, nutricionista, músico, etc. E aí na reta final já tava meio abrindo um pouco os assuntos, sabe? Tá, azar. Aí falei com o Rica Perrone até sobre política. Não falei sobre futebol com ele. Aí com o JB, sim, falando de futebol. Mais sobre jornalismo, na verdade, tá? Mas isso foi um teste pretensioso só pra dar uma mexidinha na rede ali no YouTube. Daqui pra frente tem mais alguma coisa ou não?
Por hora não. Por hora, dando uma segurada. Cara, eu queria agradecer a tua presença, a gente fica muito feliz aí e também pedir pro pessoal aí se despedir desse grande episódio, esse primeiro episódio do Resenhando com Lucas Von. Grande, Lucas. Pô, obrigado aí, eu que agradeço pelo convite. E o primeiro tinha que ser um gremista, né? Sempre pioneiro. Pioneiro no É a maioria, né, cara? Mas valeu, obrigado aí pelo convite. Tamo junto aí, vida longa aí o projeto. Gurizada, brigadão por acompanhar, esse aqui foi o Resenhando. Quero convidar vocês pra nos seguir nas redes sociais, @naresenhapod. O Lucas também pode nos seguir nas nossas redes sociais, né? E também fica ligado no nosso Spotify e tudo mais, nas nossas redes sociais também, que vai ter mais Resenhando, vai ter mais entrevistas e também mais nossos Na Resenha, já que a gente já é tradicional todo domingo e toda quarta-feira. Então tá, gurizada, esse foi Na Resenha com o Lucas Voi. Me siga @o_nicolasds para ter mais informações e sigam Na Resenha Pod. Obrigado, valeu. Feito, gurizada. Um forte abraço aí pra todos vocês aí. Nos sigam na rede social, @naresenhapod. E é isso, tamo junto. Feito, pessoal, meu nome é Henrique e eu tô me despedindo de vocês. Obrigado pelo Lucas Von pela participação e até mais um Na Resenha e no próximo Resenhando. Valeu, falou! É isso aí, pessoal, tá terminando o episódio de hoje, mas você pode ouvir outros episódios também do Na Resenha e ficar ligado que vai ter mais episódios como esse, tá bom? Valeu, tchau, tchau!